em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e transferi-lo para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bom, é evidente que o Poder Executivo tem a prerrogativa. Porém, conforme preceitua o artigo 238 da Constituição Estadual, não é possível a alteração dos nomes públicos estaduais e municipais que contenham nomes de pessoas, fatos históricos ou geográficos, salvo para correção ou adequação aos termos da lei. Ademais, a Lei 8.761, de 29 de abril de 88, veda expressamente tal alteração, tendo em vista a preservação da memória tradicionalista paranaense, razão pela qual se faz necessária uma emenda substitutiva que foi, por mim, anexada. Só que essa emenda, ela simplesmente absorve o nome do homenageado, né, e agrega, formando a seguinte composição: Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, Wallace Tadeu de Mello e Silva. Conversando antes dessa sessão, o nobre deputado Adhemar Traiano, ele fez, até por uma observação do deputado Péricles, para resguardar os funcionários que já fazem parte, os servidores alocados no hospital, acrescentando a palavra todos os servidores alocados. A minha emenda substitutiva não contém essa palavra, que eu acredito que faça toda a diferença. Então, eu deixo de apresentar a emenda substitutiva para, junto com o deputado Adhemar Traiano e o deputado Péricles, subscrever uma emenda única. Seria esse o nosso parecer. Favorável, com a adequação do nome, né, do Hospital Universitário com o nome do senhor Wallace, e mais as observações do deputado Adhemar Traiano. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Péricles de Mello. Da mesma forma, eu vou acompanhar o voto do deputado Edson Patzic, porque as duas questões que nós levantamos foram sanadas. Assinamos junto com o deputado Traiano uma emenda que resolve uma questão que eu julguei uma questão grave do projeto. Inclusive, estive conversando com os servidores do Hospital Regional de Ponta Grossa, até marquei uma audiência com o vice-reitor e com demais interessados que havia estudado a matéria, mas essa emenda vem sanar, à primeira vista, completamente essa questão. O artigo 3º diz que os servidores alocados no Hospital Regional Wallace Tadeu de Mello e Silva exercerão suas atividades no Hospital Regional dos Campos Gerais até seu remanejamento para outras unidades organizacionais. Foi tirado esse termo, essa frase, até seu remanejamento. Então, vai ficar simplesmente: exercerão suas atividades no Hospital Regional, ficando a responsabilidade orçamentária e financeira sob a égide da Secretaria de Estado de Saúde, SESA, enquanto perdurar a locação. Essa é uma questão que eu julgava, uma questão que trazia instabilidade. Serão transferidos para a universidade? Não mais. Então, isso sana esse problema. E essa era a principal preocupação que eu tinha. Estava gerando uma estabilidade muito grande nos funcionários que trabalham há pouco tempo, inclusive. Foram aprovados recentemente no concurso e fizeram um concurso para Ponta Grossa e para a área hospitalar. Então, ficaram preocupados. E a outra questão, acho que seria um desrespeito. É a lei anterior, que criou o Hospital Regional com o nome do senhor Wallace Tadeu de Mello e Silva, que fosse tirado o nome. Então, nós assinamos juntos com o pastor Edson e com o deputado Traiano essa emenda e pedimos a aprovação dos demais deputados. E assim sendo, eu passo a palavra ao deputado Adhemar Traiano, que, pelo que eu entendi, é a emenda do deputado Traiano, que vai... É uma emenda que substitutiva. Acompanhe. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. É uma emenda substitutiva, acordada com o próprio secretário Michele, na qual ela é patrocinada por mim, pelo deputado Patzic e o deputado Péricles, que mantém o nome do hospital, só que ele altera para Hospital Universitário, mantendo o nome do Wallace Tadeu de Mello e Silva, e da mesma forma dá segurança jurídica aos funcionários que passaram do concurso. Em seu artigo 3º, diz o seguinte: os servidores atualmente alocados no Hospital Regional exercerão suas atividades no Hospital Universitário
ficando a responsabilidade orçamentária e financeira sob a égide da Secretaria de Estado de Saúde. Portanto, a preocupação do deputado Péricles está sanada e a emenda substitutiva é exatamente para corrigir esta preocupação. Perfeitamente, cumprimento os 3 deputados e encerro a discussão, coloco em votação os deputados que aprovam o substitutivo em forma de emenda, permaneça como se encontram, está aprovado. O item 2 da pauta tem a relatoria do deputado Nereu Moura, o projeto de lei complementar 03, de autoria do Poder Executivo, mensagem 21, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, deputado Nelson Justus, senhores deputados, relato uma matéria das mais importantes, de novo, para a educação do Paraná. Semana passada, tive o privilégio de relatar aqui uma proposta do governador Beto Richa que aumentava a hora atividade. Agora, relato o projeto de lei complementar, número 03/2013, também de autoria do governador Beto Richa, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 123, de 9 de setembro de 2008, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro dos funcionários da educação básica da rede pública do Estado do Paraná. Senhor presidente, um projeto de lei de grande envergadura que modifica diversos parágrafos, artigos, incisos da lei complementar número 123 e vem atender uma demanda antiga do magistério paranaense. Eu, olhando no aspecto legal, constitucional, o projeto está amparado dentro das normas exigidas, com o próprio envio para esta casa do declarador de despesas, do ordenador de despesas, afirmando que existe dotação orçamentária aos recursos disponíveis para arcar com as despesas que esse projeto irá originar. Razão pela qual, senhor presidente, no aspecto legal, constitucional, a matéria está perfeitamente apta a tramitar nesta casa. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, eu esqueci de falar, eu também estou fazendo uma emenda corretiva ao projeto, apenas para corrigir um artigo que saiu com erro. Então, também tem uma emenda corretiva anexa ao parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Caíto Quintana. Deputado Alexandre Cury relatou o projeto 637, de autoria do deputado professor Lemos, e foi concedido vista ao deputado Péricles e Elton Welter. Consulto aos senhores deputados se tem algum voto em separado. Então, continua em votação, portanto, o parecer do relator, parecer contrário do deputado Alexandre Cury. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, com o voto contrário do deputado Péricles e do deputado Elton Welter. Está aprovado o parecer do relator. O deputado Escanavaca relata a emenda da Comissão de Ecologia, o projeto de lei 070, de autoria do deputado Hermas Brandão Júnior. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, eu gostaria de pedir adiamento. Está concedido o pedido de adiamento. O deputado pastor Edson Praxic relata o item número 6, emenda da Comissão de Direitos Humanos, de autoria da deputada Marla Turic, projeto de lei 513. Senhor presidente, senhores deputados, a proposta da nobre deputada Marla Turic torna obrigatória a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais,
nas praças de alimentação dos shopping centers e restaurantes no estado do Paraná. Senhor presidente, nós estudamos a proposta da nobre deputada e observamos que na Comissão de Direitos Humanos, ela própria, via comissão, fez uma emenda substituindo o termo exclusivo por preferencial. Porém, na proposta originária, pretendia a nobre deputada que vinculasse essa prática em determinados horários, o que, no nosso entendimento, não apenas inviável, seria literalmente impossível de ser observado. Então, produzimos uma subemenda à emenda modificativa com a seguinte redação: mantivemos o entendimento dela, que era a substituição do termo exclusivo por preferencial, e ficou assim um artigo 1º no seu parágrafo 2º. Os estabelecimentos deverão afixar em local visível cartazes, avisos ou placas informativas com o seguinte conteúdo, abre aspas: este estabelecimento incentiva o compartilhamento de mesas conforme a lei tal. Seria esse o nosso parecer favorável com essa subemenda à emenda modificativa. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Alexandre Cury relata emenda de plenário ao projeto de lei 634, de autoria do Tribunal de Justiça. Senhor presidente, o projeto de lei 634/2012 dispõe sobre o vencimento dos cargos do Grupo Ocupacional Superior de Apoio Especializado do quadro pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e altera os dispositivos da Lei Estadual número 16.748. Nós temos uma emenda modificativa, nós opinamos pela aprovação, porque ela está perfeitamente coerente com os ditames constitucionais, senhor presidente. Está apta a ir a plenário. Continua em discussão. Senhor presidente, gostaria de... O deputado Fernandes Canavaca gostaria de saber qual é a emenda. E quem é o autor da emenda? A emenda, deputado Canavaca, apenas para que esse entre em vigor na data da sua publicação, são 28 deputados que assinaram. Emenda de plenário. É uma emenda de plenário. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Elton Velter relata o item 8, emenda da Comissão de Turismo, projeto de lei 882, de autoria do deputado Anibele Neto. Presidente, eu opino pela aprovação da presente emenda substitutiva da Comissão de Turismo. Sou de parecer favorável. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 9, projeto de lei 572, de autoria do deputado Paranhos, recebeu o parecer contrário do deputado Alexandre Cury. Foi concedido vista ao deputado Elton Velter e adiado na última, em face do término da sessão. O parecer é contrário do deputado Alexandre Cury e eu consulto, continua em discussão, e eu consulto ao deputado Elton Velter se tem voto em separado. Não. Não. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator, deputado Alexandre Cury, permaneçam como se encontram. Estamos contra. Está aprovado com os votos contrários do deputado Elton Velter e do deputado Péricles de Mello.
deputado Carli, ele... Ah, tá, não encontro, está certo. Deputado Wilson Quinteiro relata o projeto 561, de autoria do deputado Rasca Rodrigues. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Pois não, senhor presidente. Eu vou requerer o adiamento desse projeto para que eu possa fazer uma avaliação mais aprofundada quanto à questão da constitucionalidade dele. Existem aí 2 temas tratados no mesmo projeto, então preciso de adiamento. Perfeitamente, está concedido pedido de adiamento solicitado pelo deputado Wilson Quinteiro. Deputado Nereu Moura relatou contrariamente, deu parecer contrário ao projeto 615, de autoria do deputado Paranhos, e o deputado Pastor Praxic requereu vista do projeto. Eu consulto ao deputado Praxic se há algum voto em separado. Caso contrário, há nenhum comentário. O parecer do relator foi contrário. Continua em discussão, em votação. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do deputado Nereu Moura. Parecer contrário. O item número 13, projeto 07, de autoria do deputado Pedro Lupion, relator pastor Edson Praxic, Vossa Excelência tem a palavra. Projeto de Lei 07, de 2013, que dispõe sobre a prioridade na tramitação dos procedimentos judiciais que tenham como objetivo a adoção de menores. Senhor presidente, resguardado a intenção belíssima do deputado, mas o projeto ele é inconstitucional, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente já disciplina tal matéria, razão pela qual eu dou parecer contrário. Continua em discussão. Eu queria pedir vista. Deputado Fernando Scanavaca solicita a vista, concedido o pedido de vista. Deputado Pedro Lupion relata o projeto 28/12, de autoria do deputado Teru Cato. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei número 028 de 2012, de autoria do deputado Teru Cato, o objetivo é denominar o trecho da PR-218, que liga o município de Paranavaí à Querência do Norte, de rodovia Geraldo Felipe. A justificativa apresentada junto ao projeto de lei traz o currículo resumido do homenageado, conforme determinação legal. Ainda constam documentos oriundos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por intermédio do Departamento de Estradas e Rodagem, informando que o trecho pretendido já tem denominação. Uma vez proposto o projeto de lei, o mesmo for encaminhado a esta comissão, conforme o disposto no regimento interno, cabendo ao parlamentar a sua relatoria. E, diante do que foi exposto anteriormente, senhor presidente, para sanar o vício formal em relação à numeração ordinal dos artigos, bem como material em relação ao trecho que se pretende dominar, é necessário a inclusa emenda substitutiva geral do projeto, que vem nos seguintes termos: da denominação a PR-218, trecho que liga o município de Loanda a Santa Cruz do Monte Castelo, rodovia Geraldo Felipe. Aí sim, nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Nereu Moura. Então, Vossa Excelência está trocando a rodovia, porque a rodovia pretendida já tem denominação e, pelo que determina a Constituição do Paraná, nós não podemos trocar denominação de bens públicos. E não sei como que Vossa Excelência, a não ser que esteja trocando a rodovia ou o trecho da rodovia. Não, deputado Nereu, o que foi feito continua se tratando da PR-218. Ela tem diversos trechos já nominados.
Por exemplo, no entroncamento com a PR-561 em Paranavaí, chama a rodovia Heitor de Alencar Furtado. Em Amaporã, o mesmo nome, até Planaltina do Paraná, Heitor de Alencar Furtado, seguindo até Santa Isabel do Ivaí. E, em seguida, o trecho entre Luanda, São Pedro do Paraná, entre o entroncamento da PR-478 e 576 e também da PR-576 com Santa Cruz do Monte Castelo, não tem denominação. Aí tendo novamente a denominação de rodovia Jorge Baggio entre Santa Cruz e Monte Castelo e Querência do Norte. Então, o que foi até em conversas com o autor, que fosse sugerida a substitutiva geral para alterar o trecho que seria nominado, já que o trecho de intenção do autor já estava nominado. Continua em discussão. Esclarecido pelo autor ou pelo relator, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Wilson Quinteiro relata o item número 15, de autoria do deputado Eduardo Sheida, projeto 651. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Pois não, senhor presidente. O presente projeto de leis 651/2012 dispõe sobre a proibição de pulverização aérea com qualquer produto agrotóxico para qualquer finalidade. E interessante desse projeto que vem do aspecto ambiental justamente do atual secretário do Meio Ambiente do governo Beto Rich. Então, procurei fazer aqui uma avaliação bem aprofundada e no momento em que foi apresentado o projeto, enquanto deputado, nós detectamos, do ponto de vista do vício de iniciativa, porque é matéria de competência do Executivo, que talvez o mesmo projeto agora pode ser objeto de nova política do governo do Estado. E também é bom ressaltar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabelece que compete privativamente ao governador do Estado a iniciativa para propor projetos de lei que vise criação, estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da administração pública, que é o caso. A própria Secretaria de Agricultura e de Abastecimento estabeleceu, dentro de um parecer, uma informação interessante. O enfrentamento aqui desse projeto, dos problemas causados pelo mau uso de agrotóxicos, exige a conjugação de esforços de órgãos de fiscalização e de assistência técnica e uma nova lei estadual de agrotóxicos, a substituir, segundo eles aqui, a defasada lei estadual número 7.827 de 83. Portanto, o projeto padece de ilegalidade e de constitucionalidade, mesmo porque até já existe lei federal que regulamenta essa questão de aplicação. Portanto, o projeto não tem condições de seguir a plenária. Senhor presidente, Continua em discussão, com a palavra o deputado Pedro Lupion. Eu parabenizo o deputado Quinteiro pelo relatório. Obviamente, vou lhe acompanhar no seu relatório, deputado, mas lamento até informar essa comissão que o primeiro ato como secretário de Meio Ambiente do autor do projeto foi baixar um decreto proibindo a pulverização aérea nas propriedades rurais do Estado do Paraná. Portanto, infelizmente, estamos aqui fazendo nosso papel com a legislação, provando que esse tipo de legislação é completamente inconstitucional, mas, ao mesmo tempo, o secretário baixou um decreto de próprio punho proibindo essa pulverização, que ainda vai gerar muita discussão. Quero pedir vistas ao projeto, até para entender que é competência comum. Eu acho que o Estado pode legislar, de acordo com o artigo 23, inciso 5º, aliás, Constituição Federal, que é competência concorrente. Concedido o pedido de vista ao deputado Elton Welter. Se me permite, só ali, por amor aí à linha de raciocínio, não que não tenha competência o Estado, né, mas o problema é da iniciativa propriamente dita que padece esse projeto. Mas é objeto de vista aí. Claro, a iniciativa da Assembleia é inconstitucional. Está concedido o pedido de vista ao deputado Elton Welter. O deputado Péricles de Mello relata o item 16, projeto de lei 04, de autoria do deputado Pedro Lupion. Projeto de lei 04/2013, de autoria do deputado Pedro Lupion,
altera a Lei número 15.128 de 2006, estabelecendo novas diretrizes ao Programa de Combate à Violência contra a Mulher. É um projeto, uma lei autorizatória, que estabelece diretrizes que proporcionam um melhor atendimento por parte do Governo do Paraná, do Estado do Paraná, para as mulheres vítimas de violência, um problema gravíssimo na sua atualidade. O projeto é constitucional, nós somos por parecer favorável. Continua em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse projeto. Está concedido o pedido de vista ao deputado Ademar Tayano. O item 18, o deputado Péricles de Mello relata novamente o projeto de lei 36/13, de autoria do deputado Hermas Brandão Júnior. Senhor presidente, nós estamos pedindo baixa em diligência para a Secretaria do Estado da Fazenda nesse projeto. Solicito à nossa assessoria que prepare, então, diligência à Secretaria da Fazenda. Deputado Pedro Lupion relata o item 19, projeto número 47, de autoria da deputada Mara Lima. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei número 47, 2013, de autoria da deputada cantora Mara Lima, objetiva instituir o programa CNH do Povo junto ao DETRAN. Segundo a justificativa do projeto, o objetivo é aumentar as possibilidades de entrada no mercado de trabalho de cidadãos que residam no Estado do Paraná, paralelamente ao Programa do Primeiro Emprego, auxiliando as condições de aprimoramento do nível de qualidade do trabalhador, em principal os jovens oriundos das escolas de ensino médio da rede pública. A atitude da deputada é extremamente louvável, mas, infelizmente, isso atribuiria funções ao governo do Estado, geraria custo do governo. Nosso parecer é pela rejeição do projeto 47 de 2013 por inconstitucionalidade formal. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Nereu Moura relata o item 21, projeto de lei 54, de autoria do deputado Tercílio Turini. Senhor presidente, Vossa Excelência me incumbiu de relatar o projeto de lei, um dos primeiros projetos de lei de autoria do doutor Tercílio Turini, digníssimo representante do norte do Paraná, aqui nesta casa. Com muita honra, deputado Turini. Estudei a matéria que Vossa Excelência propôs a esta casa, matéria de grande envergadura, extremamente interessante, e para que a gente não cometa nenhuma injustiça, eu quero pedir que essa matéria seja baixada em diligências até a COPEL, para que a COPEL possa também fazer uma análise para ajudar no nosso parecer, senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhar. Com a palavra o deputado Ademar Tayano. Senhor presidente, a iniciativa do deputado Nereu Moura de propor que se baixe em diligência a COPEL, eu me antecipo. A COPEL já encaminhou à nossa assessoria uma manifestação contrária à propositura do deputado, pois o artigo 22, parágrafo 4º da Constituição Federal determina que cabe à União legislar sobre energia elétrica e que a resolução normativa 414 da ANEEL regulamenta a responsabilidade de custeio e ainda lembra que essa iniciativa gera custos não previstos à COPEL, cria reflexos no equilíbrio econômico-financeiro e que pode gerar também reajustes na tarifa. Portanto, como existe já uma legislação federal que trata do tema, a legislação, a Lei 10.438 de 2002, nós entendemos ser melhor rejeitarmos essa iniciativa do deputado Tercílio Turini, apesar da sua vontade, do seu gás em chegar aqui na Assembleia, mas não há a menor possibilidade de nós aprovarmos
uma propositura de mensagem de projeto de lei dessa natureza. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Nereu Moura. Considerando a posição do deputado Traiano, respeitando a sua pronta interferência na matéria, de qualquer forma eu mantenho o pedido de diligência para que a COPEL se manifeste. O pedido de... Com a palavra o deputado Turini. Agradecer ao deputado Nereu Moura e dizer o seguinte, senhor deputado, olha, nós vivemos num momento que às vezes se dá incentivo e que são questionáveis. O que acontece hoje para o grande empresário, para o empresário, aquele que vai abrir uma empresa, se ele está estabelecendo uma empresa, uma fábrica, num local onde não tem a rede da COPEL, ele, empresário, vamos dizer que esteja lá a 1 quilômetro, 2 ou 3 da sua empresa, ele é responsável por trazer essa rede até a porta da fábrica. Se amanhã e ele tem que doar ainda a rede, o transformador para a COPEL. Amanhã, outros empresários, no trajeto, se instalando, não pagam absolutamente nada. Ele vai gerar empregos, ele vai consumir energia. Então, o que se pretende com esse projeto? Eu não tirei da minha cabeça. Isso foram empresários que me pediram. Por quê? É levar energia até a porta da fábrica ou até a porta da empresa. Lógico, vamos respeitar. Se ele tiver qualquer ilegalidade, vamos respeitar. Mas gostaria de solicitar que se pudesse atender e ouvir da COPEL, e até depois, se for o caso, encaminhar para o governo que possa estudar isso como um programa de governo. Mas eu acho extremamente importante no momento que a gente quer estimular ampliação de empresas, ou novas empresas, e principalmente que a energia é um fator importante. Senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o deputado Péricles de Mello. Apenas contribuindo, deputado. Esse problema que o senhor fala é muito amplo. Dentro do perímetro urbano, o que acontece? Aquelas pessoas que têm terrenos sem imóvel ganham muito com isso. Então, eu trabalhei muito com favelas em Ponta Grossa, e em frente a uma favela, de um lado é favela, do outro lado terrenos baldios. O favelado tinha que pagar, às vezes realizar mutirão para a rede de água e pagar a rede de luz, deputado Nereu, valorizando o terreno do seu vizinho, que é um especulador imobiliário. Então, realmente é uma questão gravíssima, o que o senhor falou. Quer dizer, quando vai a rede até uma empresa mais distante, os proprietários dos imóveis que ficam nesse trajeto ganham, e uma pessoa paga sozinha. Em Ponta Grossa, quando eu era vereador, eu propus a criação de contribuição de melhoria, ou seja, o município cobraria uma parte do cidadão que tem um imóvel vazio e pagaria uma parte da exceção de rede para uma pessoa que mora em favela, um proprietário isolado, sabe? Eu acho que é um assunto que deve merecer muita reflexão nossa, para que achemos alternativas para que esse tipo de coisa não aconteça mais, que sem dúvida nenhuma beneficia as pessoas que não utilizam seus terrenos, seus lotes. O prejuízo de quem abre uma empresa. A palavra ao deputado Escanavaca, posteriormente o deputado Quinteiro. Senhor presidente, eu entendo a preocupação do deputado Turini, que realmente é o incentivo de todas as indústrias, até porque o empresário tem em mente que diz que a COPEL é do governo do Estado. Até porque todo mundo, a propaganda diz que a COPEL é nossa. E, de repente, quando o empresário precisa do que é nosso, não tem. Então, é essa preocupação que eu tenho certeza que o deputado Tercílio fez com esse projeto de lei. Realmente, tudo que se pede para a COPEL é a ANEEL que regulamenta. E é uma pena que nós que temos as geradoras no Paraná, que poderia ter um grande incentivo, que é a energia para as instalações da indústria, principalmente no interior do Estado, de que temos sim essas dificuldades e que o empresário não aceita muitas das vezes, de que ele está gerando emprego, está gerando impostos e de repente não tem a parceria da COPEL quando da instalação da energia
para gerar riqueza para o Estado. Eu acho que eu quero aproveitar aqui e sugerir ao líder do governo de que o governo do Estado, através da Secretaria de Indústria e Comércio, pudesse ter recursos para que pudesse fazer com que esse recurso, que a Copel não abre mão, o governo do Estado teria esse incentivo a mais. Porque hoje, quando uma indústria, principalmente as já instaladas, tem a dificuldade, sim, de aumentar a sua capacidade de energia na indústria, até por fazer parte desses projetos, que muitas das vezes o bom emprego, ou esses incentivos que existem, a empresa não se enquadra. E essa é a dificuldade que tem, que de repente a indústria está aumentando a sua produção e não está aumentando o número de empregos. E aí não tem condições de ter esse incentivo que vai estar gerando mais riquezas, mais impostos, e não tem condições, infelizmente. Isso aí a gente se depara constantemente com empresários no interior querendo aumentar sua capacidade instalada de carga, e a Copel, infelizmente, não abre mão desse recurso. Por isso, eu gostaria de sugerir ao líder do governo de que sugerisse ao governo do Estado que tivesse recursos para incentivar essas indústrias instaladas, principalmente no interior do Estado, as pequenas e as médias indústrias que temos no nosso Estado. Com a palavra o deputado Quinteiro. Rapidamente, senhor presidente, apenas para formatar um raciocínio. Eu até sugiro ao deputado autor que fizesse em forma de indicação ao governo do Estado, até o deputado Alexandre Cury também fez referência a esse aspecto, porque há um tocante muito interessante. Nós teríamos aí uma estruturação financeira de investimentos. Isso não acontece só com a Copel, mas também com a Sanepar. A busca de rede para levar, às vezes, o cidadão, a empresa, lá no último terreno é que vai pagar toda a conta, talvez criar um mecanismo, um programa dentro dessas duas empresas públicas de economia mista, que tenha oportunidade de restituição posterior. Sugestão apenas. Lembrando que sou presidente da Comissão de Indústria e Comércio aqui da Assembleia Legislativa e que nós, em breve, vamos fazer uma audiência pública em Maringá. E tenho, por exemplo, informações, estive lá com o superintendente da Copel, o senhor Dante, tratando de assuntos justamente da dificuldade, às vezes, da capacidade de energia em determinados setores, dependendo do uso de determinada empresa. Então, realmente é preciso fazer uma avaliação melhor de investimentos da Copel, como disse o deputado Scanavaca, e também da Sanepar, mas principalmente da Copel. Obrigado. Peço a palavra. Pois não, deputado. Senhor presidente, ouvindo aqui a fala dos senhores deputados, e já havia aqui que tem uma manifestação da Copel, gostaria de transformar, então, o projeto numa indicação para o governador, com cópia para a Secretaria da Indústria e Comércio. Perfeito. Nós retiramos o projeto e depois pedimos o arquivamento e aí transformamos. Realmente é um tema extremamente palpitante e eu tenho convicção, já que, como nós gostamos de dizer que a Copel é nossa, né, é perfeitamente viável. A Copel tinha programas de atração, de redução de custo de energia para atração de grandes investimentos. Isso eu tenho certeza absoluta, que a Copel, na hora de atrair um grande investidor, ela entra no jogo. Então, por que não com os pequenos? Eu acho que o Turini abordou um tema extremamente importante que o governo tem que discutir, e realmente a Comissão de Indústria e Comércio deve discutir isso em audiências públicas, porque as grandes empresas que para cá vieram podem ter certeza, elas tiveram alguns incentivos por parte da Copel, da Sanepar, da Compagás e assim por diante. Para isso, se é que não estão, não conheço com detalhes, embutidos em programas de governo como o Paraná Competitivo. E eu volto a insistir que nós gostamos de dizer que nós vivemos num estado e num país ou num mundo sem memória. Mas esses investimentos todos, e por isso é possível que isso aconteça, deputado Quinteiro, baseado na lei Aníbal Cury. É importante que se resgate essa lei Aníbal Cury para ver se na própria lei não consta alguma coisa disso.
porque foi em cima dessa lei que o Paraná trouxe, fez a transformação no perfil econômico, atraindo investimentos, permitindo o Paraná bom emprego, o Paraná competitivo e outros Paranás por aí afora. Mas é possível que já tenha até contemplado nesta lei, porque a Copel, a Compagás e a Sanepar, na atração de grandes investidores, ela participou sempre a nível de isenção, de taxas, impostos ou coisa parecida. Então, é importante que a sua comissão tenha uma importância muito grande nessa hora. Mas fica retirada meus cumprimentos, deputado Tercílio, por abordar um tema extremamente moderno, atual e palpitante. Fica retirado o projeto, arquivado, portanto, e Vossa Excelência aproveita e já relata o item 22 da pauta, o projeto número 32, de autoria do deputado Hélio Rusch. Senhor presidente, o projeto é do deputado Hélio Rusch, dispõe sobre a utilização de massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis, provenientes de reciclagem para asfaltamento e recapeamento de rodovias estaduais, bem como para a construção de vias públicas, visando a fomentar a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente no Estado. Analisamos o projeto, constatamos que o assunto abordado no projeto de lei pode ser objeto de legislação estadual, haja vista a constitucionalidade, e, sendo assim, opinamos pela aprovação do projeto. Eu peço vista, senhor presidente. Concedido o pedido de vista ao deputado Péricles de Mello, ao projeto de autoria do deputado Hélio Rusch. O deputado Escanavaca também solicita a vista. O deputado Elton Velter relata o item 23 da pauta, projeto 495, de autoria do deputado Gilson de Souza. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. O projeto do deputado Gilson dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de assento ao acompanhante de pessoa com deficiência em teatros, cinemas, casas de shows e espetáculos em geral. Senhor presidente, nós demos um parecer levando em consideração o que dispõe a Constituição sobre a iniciativa de leis, artigo 65, as competências da União, Estados, artigo 24, e o que determina a Constituição Estadual, artigo 13, que concorrentemente com a União legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Por fim, considerando-se que a matéria abarcada não se enquadra no rol de competência privativa atribuída ao chefe do Poder Executivo Estadual, não há que se falar em vista de iniciativa, por conseguinte, vislumbra-se que o projeto de lei está em consonância com os ditames constitucionais. Quanto à técnica legislativa, da hora proposição, não há óbice pela Lei Complementar 95 e 98. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela aprovação do presente projeto de lei, por estarem presentes todos os requisitos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Escanavaca. Eu queria dizer ao deputado Elton se já existe a obrigatoriedade do deficiente ter o espaço reservado. Existe. Agora é para o acompanhante. Também. Não vai faltar espaço? Continua em discussão. Eu acho correto. Não entendo assim. Talvez mereça uma melhor análise, mas eu entendo que não é espaço gratuito, nada. A pessoa que acompanha deficiente tem que ter garantir um assento ao lado, vai pagar pela poltrona, pelo lugar. Quando for necessário, claro. Eu acho que quando for cadeirante é diferente. Eu acho que se aplica ao caso de cada deficiência. Por isso que eu acho que eu seria favorável ao projeto dessa forma. Senhor presidente, esse é um princípio de justiça. Os diferentes têm que ser tratados de forma
desigual para o Estado ser mais justo. Por isso que eu acredito que um acompanhante junto com um deficiente que não tem como estar sozinho, é justo que ele participe. Continua a discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Eu consulto o deputado Alexandre Cury se vai relatar o projeto do Ademar. Deputado Atraiano? Não? Deputado Pedro Lupion. Então, Vossa Excelência relata o projeto de lei 08, de autoria do deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, o projeto de lei do deputado Pedro Lupion torna obrigatória a fixação de cartazes informando sobre o teor dos artigos 47 e 48 da Resolução número 9, de 5/7/2007, da ANAC, em todos os estabelecimentos de comercialização de passagens aéreas no Estado, senhor presidente. Nós opinamos pela aprovação do presente projeto de lei, por estarem presentes todos os requisitos condicionais, legais e de técnica legislativa, porque apenas visa garantir o conhecimento, consequentemente, o cumprimento da norma citada, que é a norma da ANAC número 47 e número 48. Nós opinamos pela aprovação, senhor. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Lupion relata o item 26 da pauta, projeto de autoria do deputado Antônio Anibeli, de número 560. Senhor presidente, senhores deputados, projeto 560/2013, de autoria do deputado Anibeli Neto, objetivo instituir a obrigatoriedade da instalação de aquecedor solar para aquecimento de água em projetos de habitação popular no Estado do Paraná. O projeto não tem, como um de seus anexos, a planilha de custos de impacto financeiro, que resultaria esse projeto de lei no sistema habitacional do Estado, haja visto que a Companhia de Habitação do Paraná é quem realiza essas obras de habitação popular no Estado do Paraná, principalmente de habitação popular, e nosso parecer, obviamente, por gerar custos ao Estado, é pela inconstitucionalidade, pela rejeição. Continua em discussão, com a palavra o deputado Péricles. Eu vou votar pela constitucionalidade do projeto. O mérito, quero aprofundar depois. Mas eu não entendo, uma casa popular é um critério de construção de casa. Não significa que o Estado vai gastar mais ou menos. Quem paga é o consumidor, que compra a casa, o custo da casa. Então, eu não vejo nenhum sentido na inconstitucionalidade. Agora, com relação ao mérito, há que se estudar melhor. Isso sim. Mas eu defendo que esse projeto é constitucional. Continua em discussão. Peço vistas. Pedir vistas. Concedido o pedido de vista ao deputado Péricles de Mello. O deputado Lupion relata também o item 27, projeto de lei 66, de autoria do deputado Ademir Bier. Senhor presidente, projeto de lei 066 de 2013, de autoria do deputado Ademir Bier, objetiva autorizar o Poder Executivo a conceder isenção de pagamento de taxas do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, viabilizando facilitar e desonerar o cidadão de baixa renda a obter a CNH. Segundo a justificativa do PLA-PRE, a sua pretensa legislação classifica como cidadão de baixa renda aquele que percebe mensalmente até 1,5 salários mínimos regionais. Senhor presidente, nosso parecer é pela rejeição e inconstitucionalidade formal do presente projeto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Turini relata o item 28 da pauta, de autoria, projeto 46, de autoria da deputada Luciana Rafaim. Senhor presidente, o presente projeto de lei torna obrigatória a presença de cirurgiões dentistas na equipe multiprofissional em ambiente hospitalar e de todos os hospitais públicos e ou privados do Estado do Paraná para cuidar de saúde bucal dos pacientes internados. Na verdade, é uma alteração
da Lei 16.786, de 11 de janeiro de 2011. Já era a deputada Luciana Rafaim já era autora e que virou lei, e agora ela está estendendo o benefício, além dos pacientes de UTI, para os pacientes de todo o hospital. Talvez na discussão do mérito tenha que ser feita até uma emenda, em função que ela fala em hospitais públicos e privados. Antes era só UTIs. Nós somos favoráveis ao projeto, então indicamos a aprovação, mas acho que na discussão do mérito vai ter que fazer uma discussão de se fazer uma emenda para se limitar. Porque se o objetivo é estender para os pacientes que tenha, nos hospitais que tenha UTI, agora não dá para fazer uma abrangência em todos os hospitais públicos e privados, porque existem muitos hospitais, inclusive, não têm UTI. Então, nós optamos pela aprovação, mas com relação ao mérito, talvez precisamos fazer uma discussão diferente depois no plenário. Continua em discussão. Concedido o pedido de vista ao deputado Escanavaca, que relata o item 30, projeto de lei 525, de autoria do deputado Dr. Batista. O projeto de lei 525 dispõe sobre a exibição nos cinemas antes das sessões de filmes publicitários e educativos com informações para as crianças e adolescentes contra a pedofilia e a exploração sexual. O parecer é contrário, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram, com o voto contrário do deputado Péricles de Mello e do deputado Elton Welter. O deputado Quinteiro relata o projeto 74, de autoria do deputado Artagão Júnior. Pois não, senhor presidente, o referido projeto do deputado Artagão Júnior, 74/2013, traz uma questão muito interessante. Até tem em minhas mãos dois pareceres, um contrário e um favorável, a respeito da constitucionalidade. Vamos votar os dois. Basicamente, eu até pedi escusas aí à assessoria, no seguinte sentido: ele busca disciplinar sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos em eventos produzidos por pessoas jurídicas ou físicas ligadas a entretenimento e que estejam submetidos à cobrança de ingresso no âmbito do Estado do Paraná. Eu tenho o entendimento de um parecer favorável quanto à legalidade e à constitucionalidade pelo seguinte: aqui nós não estamos tratando da disciplina relacionada ao Instituto Jurídico Seguro, mas sim da contratação. Então, me parece que há uma relação de consumo, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para assegurar eventual indenização decorrente de dano num evento que possa acontecer, e vão um pouco mais além. A competência concorrente da União, ela está estabelecida no artigo 13, o inciso 8 da Constituição Estadual, e também traz o fundamento próprio artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, que estabelece o seguinte, que, melhor dizendo, da Constituição Estadual, artigo 13, que compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor. Então, eu vejo assim, de uma maneira muito clara, que há constitucionalidade para que as pessoas que participem de eventos contratados por pessoa física ou jurídica tenham a certeza, no âmbito do Estado do Paraná, havendo eventual dano, como aconteceu recentemente em um outro estado, a possibilidade de indenização decorrente de seguro obrigatoriamente contratado pelos promoventes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Então, o parecer é favorável ao projeto. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Pedro Lupion. Eu gostaria apenas de questionar o relator, deputado Quinteiro, apesar de achar o projeto extremamente
válido, louvável e necessário, se os eventos esportivos, por exemplo, partidas de futebol, estádios e Copa do Mundo, eventos esportivos estão inclusos na necessidade, que senão eu fico perguntando, presidente, por exemplo, o Coxa, o Atlético, outros times aí, cada partida tem que contratar um seguro para para cuidar justamente da indenização caso haja alguma fatalidade. Na própria Copa Mundo, deputado Quinteiro, o Atlético vai ter que fazer um seguro de garantia, nem é responsável pela Copa do Mundo, só será no seu estádio. Eu entendo que aí já seria matéria de mérito do projeto em plenário, porque aqui Exatamente. a avaliação quanto à constitucionalidade, eu vejo que é constitucional, o meu entendimento, embora o levantamento tanto do deputado Lupion quanto também do deputado Alexandre Cury tem pertinência, porque fica algo muitas vezes impraticável. Talvez uma emenda ao projeto, identificando aí, isentando ou até estabelecendo o tamanho do evento, o clube, alguma coisa assim, possa ser pertinente pelo alcance social do projeto. Senhor presidente, eu peço vista, senhor presidente. Também. Concedido o pedido de vista ao deputado Alexandre Cury, ao deputado Paczek e ao deputado Pedro Lupion. De imediato, nós passamos... o último item da pauta, o deputado Alexandre Cury relata o 737 e, logo em seguida, o deputado Escanavaca relata os projetos de utilidade pública. Senhor presidente, projeto de lei 737/2011, autor deputado estadual professor Lemos, torna obrigatória a tradução simultânea na língua brasileira de sinais, Libras, nos eventos promovidos pelo governo do Estado. Nós opinamos pela não aprovação, senhor presidente, em virtude da sua ilegalidade, porque nós já temos a lei estadual 12.095/98, que reconhece oficialmente pelo Estado do Paraná a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais. Então, fere o artigo, a lei complementar federal 95/98, que o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei. Nós opinamos pela ilegalidade, senhor. Senhor presidente, mas... Com a palavra o deputado Paczek. Eu particularmente peço vistas, mas a minha dúvida é, uma coisa é o reconhecimento da linguagem de sinais. Claro. Outra é a utilização dela quando por ocasião dos eventos do governo. Eu vou fazer a leitura, deputado Paczek, da lei estadual 12.095/98, que é praticamente igual. Eu faço a leitura, Vossa Excelência. No seu artigo 1º, fica reconhecida oficialmente pelo Estado do Paraná a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais e outros recursos de expressão a ela associados, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente. Parágrafo único. Compreende-se como língua brasileira de sinais o meio de comunicação de natureza visual motora com estrutura gramatical própria, oriunda de comunidades de pessoas surdas e a forma de expressão do surdo e sua língua natural. O artigo 5º, a Administração Pública do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado de Educação e seus órgãos, a essa Secretaria ligados, oferecerá, através das entidades públicas, diretas, indiretas e fundacionais, cursos para a formação de intérpretes da língua brasileira. A Administração Pública do Paraná, através da Secretaria do Estado... Aí já existe. Do Estado e seus órgãos, a essa Secretaria ligados, oferecerá cursos periódicos de língua brasileira em diferentes níveis para surdos e seus familiares, professores e professores. A administração pública, direta e indireta, manterá em suas repartições públicas, estaduais e municipais, bem como nos estabelecimentos bancários e hospitalares públicos, o atendimento aos surdos utilizando profissionais e intérpretes da língua brasileira de sinais. Para os propósitos dessa lei da linguagem brasileira de sinais, os intérpretes serão preferencialmente ouvintes e os instrutores preferencialmente surdos. Continua em discussão. Eu insisto no pedido de vista, porque tudo que Está foi concedido o pedido de vista a não, Vossa não Excelência. fala da utilização. Eu entendo, da linguagem, inclusive, a apenas o Assembleia reconhecimento. não utiliza a língua de sinais Sim. aqui. Utiliza na TV Eu sinal, acho não? que a inconstitucionalidade, presidente, está em gerar a despesa de ter que contratar uma pessoa para estar Peço vista traduzindo. junto com o deputado Paczek, então. Com a palavra o deputado Fernando Escanavaca. Projeto de lei 81/2013, autor deputado Tadeu Venere, declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do bairro Jardim Cláudia, com sede e fórum no município de Pinhais. Parecer favorável na forma da emenda modificativa em anexo, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 80/2013,
Deputado Luiz Acorce, declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de Paula, com sede no município de Santa Cruz de Monte Castelo e fórum no município de Loanda. Parecer favorável. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 92/2013, deputado Douglas Fabrício, declara de utilidade pública a Associação Luciane Meri Paris, com sede e fórum no município de Colombo. Parecer favorável. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para terça-feira próxima. Levanta-se a sessão.